Fala, meu amigo, minha amiga, como é que você tá? Tudo certo? Espero que sim. Meu nome é Gustavo Campelo. Esse daqui é o nosso canal onde a gente fala sobre desenvolvimento web. No vídeo de hoje vamos falar sobre como os seus sites podem ficar outro nível, como criar sites incríveis. Eu vou te dar 5 tópicos aqui, bem objetivos, práticos. Se você seguir esses 5 tópicos aqui, independente do nicho do seu site, do tipo de negócio, do serviço que você está vendendo, independente, tá? São 5 tópicos muito importantes para que você crie sites um outro nível, moderno, sites bonitos. E aqui, muito importante, a gente não vai estar falando sobre sites bonitos que não convertem. Então eu não vou falar para vocês para colocar vídeos e algumas animações que não tem sentido nenhum. Aqui a gente vai continuar focando no UX, né, que seria a experiência de usuário, que é o fundamento. Primeiro, o nosso site precisa ser útil, precisa estar cumprindo a função dele, que é converter os usuários. Então, a experiência de usuário é muito importante. Depois, a gente deixa ele bonito, de uma forma que não interfira na experiência do usuário e até ajude na conversão, beleza? Então, todos esses 5 tópicos serão muito importantes. O quinto é algo muito bacana, eu já tenho até um vídeo aqui falando sobre isso, a gente vai ver certinho. Então, assista todos aí e vambora. O primeiro tópico que eu quero falar para vocês, e eu vou estar sempre mostrando aqui na prática, não quero ficar só na teoria, né? Vamos ser o mais objetivo possível. O primeiro tópico é a inspiração. Eu vou tentar seguir um cronograma com esses tópicos, então por isso que é importante que você não pule, assista até o final, porque eu acho que de certa forma um vai levar até o outro. Tá? Então, olha só, a inspiração é a base de tudo. Para você criar um bom layout, algo que pareça moderno, bonito, você não precisa ter uma mente fora do comum, você não precisa ser um cara super criativo, nada do tipo. O que você precisa é se inspirar. Esses 2 últimos layouts aqui, não fui eu que criei, mas já são 2 inspirações que eu vi no Pinterest e eu curti muito. Então, eu já posso utilizar isso daqui quando a gente for criar algum projeto de cliente, quando eu for criar algum projeto aqui para as aulas. Então, eu tenho uma pasta também lá no Pinterest que eu guardo todos os layouts bonitos que eu vejo, que eu sei que futuramente eu posso usar aquilo ali como fonte de inspiração, se não para as aulas, para nossa agência, onde a gente cria os projetos. Por exemplo, esse layout aqui, ó, é o último projeto, o projeto mais atual aqui que a gente está fazendo da nossa agência, que é um projeto de uma agência de viagens, tá? A gente está desenvolvendo esse site aqui para esse nicho. Então, olha só, para você criar um site desse tipo aqui, você não precisa ter nada demais. O que você precisa é ter paciência. Claro que você já tem que ter uma certa experiência, né? Para que você já saiba criar as coisas, já sabe coisas que ficam legais. Você tende a ter mais ideias quanto mais experiência você tem também. Né? Quanto mais você cria layouts bacanas, você lembra de pequenos detalhes desse layout que você criou, e aí quando você for fazer um próximo, você já sabe algumas coisas que se encaixam ali. Então tudo fica mais fácil com a prática, óbvio. Mas a inspiração é a base de tudo. Por exemplo, quando foi criar essa hero aqui, como é que pegou essa inspiração aqui, ó, de colocar o logotipo na partezinha do canto? Isso daqui veio do nada, de colocar uma paisagem, que no caso foi a empresa que pediu para colocar essa paisagem aqui, ou de colocar esse ícone de aviãozinho aqui no fundo, que seria da mesma cor que o plano de fundo. Então ficou esse efeito muito bacana. Eu não tô falando para vocês copiarem sites já criados, tá? Mas a inspiração ajuda muito. Então, por exemplo, a gente vai fazer um site para uma agência de viagem. Antes, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir lá no Pinterest. Tem só o Pinterest? Tem o Pinterest e o Awards, mas eu sempre falo em todas as aulas que a inspiração é a base de tudo. Você pode ver que o meu Pinterest aqui, ele já é treinado, ele só mostra sites, designs. Olha só, esse aqui, que bonito. Se um dia a gente precisar fazer o site para uma marca de refrigerante, de suco, a gente já tem uma ótima inspiração aqui para usar. Então, olha só, a gente nunca vai reinventar a roda. Você não precisa criar nada do zero. Tem coisas que são bonitas e que já estão funcionando no mercado e a gente pode pegar e adaptar. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, Modern Web Design, apareceria um monte de tipo de layout, como por exemplo esse daqui. Então, você pode ver que ele, ó, já tem essa borda, tá vendo? O fundo do site é branco e tem uma imagem, só que a borda dessa imagem, ela é arredondada, então deixa uma certa margem branca para o site. Então a gente pegando essa inspiração, a gente poderia criar esse plano de fundo aqui, tá vendo? E isso daqui pode ter vindo de onde essa ideia? Eu já vi vários layouts que são desse tipo. Olha só, por exemplo, esse daqui, você pode ver, ó, que o formato invade esse nosso plano de fundo, ó.
Aqui, ó, tá vendo? A gente tem um plano de fundo que ele é invadido por esse formato. Isso daqui a gente pode criar dentro do Figma. Nos próximos tópicos eu vou falar sobre a parte da criação e do desenvolvimento, fica tranquilo. Mas aí a gente pegou essa parte aqui, porque é muito importante que você coloque o logotipo da empresa e você dê uma ênfase para ele. Então, dessa forma aqui, a gente criou algo bonito, moderno com esse formato e a gente colocou informações importantes. Então, um título chamativo, um botão bem chamativo que ficou muito bonito. O botão é algo muito bacana também, você sempre utilizar um ícone. Eu gosto muito de usar ícone dessa forma aqui, ó. Você coloca ele na ponta do botão. Então, você pode ver que ele tem aqui, ó, um padding lateral igual ao padding superior. Então, o espaçamento aqui é 8 pixels, inferior 8 pixels e na direita também 8 pixels. Já no texto, não. O texto ele tem um espaçamento bem maior, 24 pixels. Dessa forma aqui, o círculo desse ícone ele encaixa certinho no final do botão, fica algo muito bacana. E aqui, bom, a gente já fazendo esse formato aqui, como é uma agência de viagem, então a gente pôde ter essa outra ideia aqui, tá? Esse layout aqui não foi criado por mim, foi criado por um aluno da nossa comunidade, a Web Hub, né? A gente pega alguns alunos e coloca na nossa agência, alunos mais experientes e tal. Então, foi o Eliseu que fez esse layout aqui. Eliseu é muito bom, tanto na parte do design como no desenvolvimento. Ele teve essa ideia que eu achei muito boa, mas tudo isso vem com a inspiração. Então a gente poderia colocar aqui também, ó, Travel Web Design, para que a gente ache sites que tem a ver com viagens, com paisagens. Olha só, a gente poderia, se o cliente falasse, pô, eu queria várias imagens passando na tela inicial. Quando a gente vê um exemplo desse daqui, ó, a gente fala, caraca, a gente poderia fazer um slider desse tipo aqui. Tá vendo? Aqui tem os cards, conforme o cliente clica, então deve passar automaticamente. Isso daqui também vai trocando o plano de fundo. Então o primeiro seria a inspiração. Você vai pegar todos os projetos. Se você for fazer um site para uma advocacia, você vai colocar aí, ó, Web Design Advocacia. E aí você vai pegar layouts que você gostou, que você achou interessante. Aqui eu não achei nada tão interessante assim, né? Mas você pegaria e agora a gente vai para o segundo tópico, que é utilize o Figma. Se você pega inspiração quando você vai criar o site para algum cliente, você já inicia desenvolvendo ele no WordPress. Isso daí era uma coisa que no início eu fazia também, tá? E não tem nenhum problema quanto a isso. Eu até indico para os alunos que eles já comecem criando apenas lá dentro do WordPress. Com o tempo eles vão evoluindo, aprendendo novas ferramentas, tecnologias. Só que o Figma é algo fundamental de você aprender logo em seguida do WordPress ou de qualquer outro criador de site que você utilize, o Framer, Webflow, sei lá. Mas dentro do Figma, você tem uma liberdade criativa maior. Então a gente pôde ter essa ideia aqui do shape, ver se ficaria bom ou não. Olha só, a primeira ideia é essa daqui. Então, só a partir do Figma a gente pode colocar isso daqui em prática, ver como que ficaria melhor e aqui a gente tem uma comparação. Olha só, é legal que você pode mandar essas comparações, essas etapas do design do seu layout para o seu cliente, para que ele avalie isso também. E aí, ó, por exemplo, aqui a gente não tinha colocado esse íconezinho do avião, por exemplo. Dentro do Figma a gente teve a liberdade de criar isso daqui, inserir, e aí depois, lógico, a gente vai ver como que a gente desenvolve isso daqui, né, para que fique bom, como que vai fazer essas bordas internas. Isso daqui também vai ser o próximo tópico, relaxa. Mas a partir do Figma, a gente tem o nosso lado criativo muito mais aguçado, eu creio nisso. A gente pode criar shapes, a gente pode criar desfoques de plano de fundo, por exemplo, se for um fundo dark neon, você pode ver em qual posição aquele neon ficaria melhor. Você pode criar formatos, como é na nossa página da Web Hub aqui, ó. Olha só, eu criei esse formato aqui dentro do Figma. Olha só, é um formato meio estranho, né? Mas dentro do layout ficou muito bom, tá vendo? Ficou como se fosse uma luz vindo aqui do canto, que aqui ficou mais claro. E ela vem vindo mais pro rosa, né? Um tom de roxo e tal. Então ficou muito bom. Esse formato eu pude criar a partir do Figma. Coloquei ele aqui, vi se ficou bom dessa forma. Mexi aqui, ó, nas cores dele. Então você pode ver que aqui é um conjunto de cores até que ficasse algo bom, interessante. Aqui no FAQ, a gente colocou esse FAQ escrito aqui no final. Então isso a gente pode brincar como a gente quiser com o layout. Depois a gente só se vira na hora de desenvolver, né? E você precisa ter conhecimento técnico para isso também. Olha só. Ó, esse 305 aulas aqui, eu acho que eu devo ter mexido na posição dele umas 20 vezes.
Coloquei aqui para ver se ficaria bom, depois eu coloquei ele aqui para ver como é que ia ficar, depois aqui perto do título, aqui no meio. Por final, achei que ficou bom aqui. Então isso do Figma da comparação é muito importante também. Você joga um layout ao lado do outro, você vai fazendo alterações pontuais e aí você vê qual dos dois ficou melhor. Só que para você desenvolver um layout dessa forma dentro do WordPress, você precisa ter conhecimento técnico além da ferramenta WordPress Elementor. Por quê? Esse layout aqui, ou então esse layout aqui, você acha que daria para fazer essas bordas arredondadas internas aqui dentro do WordPress? O WordPress não possibilita isso. O Elementor não possibilita isso. Então o ponto 3 seria: aprenda conhecimentos técnicos e pare de utilizar 1 milhão de plugins. Talvez se você não soubesse fazer bordas arredondadas internas, ou se você não soubesse fazer esse efeitozinho no botão, porque dentro do Elementor você precisa mexer um pouquinho no CSS para que fique dessa forma aqui também, você já iria utilizar um plugin para fazer isso. Ou então, se você não souber como é que você deixa uma palavra apenas do seu texto em uma cor, ó, só os sonhos está branco, as outras palavras estão nesse tom de preto. Se você não souber fazer isso com CSS, você vai utilizar plugin e plugin. Plugin vai enchendo o seu site de lixo, vai deixando ele mais pesado, com muitos arquivos, o código do seu site fica gigantesco. Muito melhor você fazer algumas coisas, tá? No código puro do que utilizando plugins. Esse degradê aqui, ó, por exemplo, você pode ver que é um título com degradê, ó. Isso daqui no Elementor não tem como fazer, porque é específico em 2 palavras, não é na frase inteira. Então isso daqui com CSS. E tem muitos... Aqui, ó. Esse slider, por exemplo, daria pra gente pegar o slider, que é o widget padrão do Elementor, né, que ele já coloca as coisas em um carrossel, as imagens lado a lado. Só que a gente precisaria customizar, por exemplo, a navegação, ó. A gente iria colocar as setinhas na parte da direita inferior, os bullets na parte da esquerda, e você pode ver que a gente tem aqui um card central e os outros cards em volta, eles têm um scale menor. Isso daria pra gente customizar com o CSS. Por exemplo, nessa página aqui, eu quis fazer o seguinte. Aqui é como se fosse uma rota. E cada íconezinho desse, ele acende conforme o scroll em que você estiver. Então, isso daqui você poderia fazer com JavaScript, com GSAP. Ou então, essa partezinha aqui, ó, que a gente tem alguns depoimentos aqui, tá vendo, ó? Esse daqui é um depoimento, que é o do Matheus Fonseca, só de exemplo. Mas a gente tem outros depoimentos também. Então, a gente fez um slider que esse depoimento some e aparece. A gente fez isso com o JavaScript puro, sem problema. A página inteira criada no WordPress. Esse detalhe aqui com o JavaScript puro. Esse desfoque de plano de fundo aqui, ó, com o CSS. Essas bordas arredondadas internas com o CSS. Então, quais os conhecimentos técnicos que eu indico para que você saiba desenvolver os layouts maravilhosos que você vai criar dentro do Figma? Eu indico que você aprenda HTML, CSS e JavaScript. Tem muitas outras coisas aí que você pode aprender, mas eu indico que você comece por essas 3, tá? Porque só com elas, com o CSS, você vai conseguir fazer qualquer estilização dentro do Elementor que você quiser, dentro do WordPress. E o JavaScript você vai conseguir fazer qualquer interação também. Além de, claro, poder criar sites no código puro, se o projeto às vezes for necessário isso, né? Às vezes é um projeto que é muito personalizado, ou é uma estrutura que você está criando que é muito mais robusta, às vezes não serve você fazer dentro do WordPress. Aí você pode fazer no código puro. Mas a maioria dos projetos da nossa agência, por exemplo, são sites institucionais, landing pages, a gente cria dentro do WordPress Elementor adaptado com CSS, JavaScript, sem problema. Como, por exemplo, esse botão aqui, a gente criou uma animação para ele. Deixa eu ver. Que é essa daqui. Quando a gente passa o mouse no botão, você pode ver que a palavra some e a setinha vem para cá. Isso fiz com CSS. Ó, esse texto aqui, tá vendo? De promoção 20% que fica girando. Isso daqui foi feito com CSS também, com animação de keyframes. Então aprenda esses 3 conhecimentos que isso vai te possibilitar desenvolver esses layouts tops que você pôde criar no Figma. Em quanto tempo? HTML e CSS, acredito que todo o conhecimento teórico você consegue absorver em 2 semanas. E JavaScript, talvez em um mês e meio. Antes de você criticar, não estou falando que você vai ser um desenvolvedor, um programador profissional em JavaScript que sabe tudo. Não. Estou falando que o conhecimento teórico você consegue ali adquirir, então, desses 3 caras em um mês e meio, talvez. E aí você vai começar a praticar
e você vai entendendo. Na prática, você vai ver que é muito tranquilo. Não tenha medo da parte do código, tá? Você só vai evoluir realmente profissionalmente quando você parar de ficar dependendo de plugin e até dependendo de ferramentas criadoras de site, não só como WordPress, mas como Framer, Webflow. Então, a cada nova ferramenta que surge, você, nossa, será que essa nova ferramenta aí vai substituir a que eu uso? Se você é um profissional que tem base, que sabe HTML, CSS e JavaScript, que é o básico mesmo, você não tem esse medo, você vai utilizar qualquer ferramenta, porque é apenas algo para ser mais rápido ali. E você pode personalizar também qualquer ferramenta sabendo o código. Então, primeiro, inspiração, muito importante. Segundo, use essas inspirações, crie layouts incríveis no Figma, seja bem criativo a partir de coisas que você já viu nas suas inspirações. Se preciso for, passa a tarde ali o dia inteiro vendo inspiração daquele nicho de sites modernos e tudo mais. E o terceiro, pare de utilizar 1 milhão de plugins e aprenda o código, pelo amor de Deus. É uma profissão, tá? Você precisa evoluir. E o quarto são animações. Isso daqui, como eu já falei, já é um tipo de animação, né? Mas eu tô falando de animações mais interativas, coisas mais incríveis. Só que, como eu falei desde o início do vídeo, não quero falar para vocês criarem sites que é um monte de coisa louca ali aparecendo, vídeo e tal, não sei o que, mas não é nada útil, nada que converte. Então você precisa criar animações interativas que ajudam a converter e que elas funcionam tanto em um computador como no celular. 90% dos sites, depende do nicho, né? Mas 90% dos sites são acessados pelo celular atualmente. Então, toda animação que você fizer, se ela funcionar só no computador, por exemplo, alguma animação, por exemplo, essa daqui, ó, que é hover, quando você passa o mouse. No celular, isso daqui não funciona. Então, de certa forma, não é tão útil assim. Mas como é uma animação que não pesa em nada do site, é bem tranquilo, dá pra fazer, beleza? Mas só funciona em computador. Isso daqui. Essa daqui que tá gerando, já é uma que funciona tanto no computador como no celular. O que eu indico que você aprenda depois desse terceiro tópico, que é o HTML, CSS e JavaScript. O quarto tópico, animações interativas, aprenda GSAP. GSAP é esse camarada aqui, ó, que é muito tranquilo. Quando você aprende JavaScript, para você aprender GSAP é um pulo. E o GSAP permite que você crie tudo isso daqui. Né, todas essas animações aqui do site dele são criadas com GSAP para demonstrar que isso é completamente possível e responsivo. Olha só. O GSAP, ele tem muita animação legal, que você pode ver que ela é ativada conforme a gente scrolla a página. Olha só. Olha só. Isso você pode fazer no seu site de forma fácil. GSAP é uma biblioteca JavaScript, então ela pega funções do JavaScript que, se fossem criadas no código puro, seria algo muito complexo, mas ela nos permite fazer isso de forma muito mais fácil. Então, conforme a gente vai rolando a página, as animações vão acontecendo. Isso é legal por quê? Porque no celular a gente ainda tem a função de rolar a página. Então, as animações também vão acontecer normalmente em celular. Olha só. Olha lá, você pode ver que tudo está acontecendo aqui, ó. Tá vendo que top? Conforme a gente chega na seção específica, as animações vão acontecendo. GSAP, você já tendo conhecimento de JavaScript, você aprende em uma semana, tá? É muito tranquilo. Tem um cara que é o Scroll Trigger, que ele é um plugin do GSAP. Recomendo que você estude ele também. Quando você já sabe GSAP, para você aprender como se utiliza Scroll Trigger, a base do Scroll Trigger, você aprende muito rápido, tá? Por quê? Scroll Trigger é realmente a interação com o scroll. A gente viu ali que tem animações, ó, deixa eu entrar em algum desses sites aqui. A gente viu que tem animações que quando a gente rola a página, elas acontecem. Só que tem algumas animações que o movimento daquele elemento, ele realmente varia de acordo com o scroll. Então, conforme você está descendo a página, esse movimento, por exemplo, ele está andando para a esquerda. Se você voltar a página, esse elemento volta para a direita, entendeu? Então, essa movimentação. Deixa eu ver se eu acho algum site aqui que tem isso. Por exemplo, esse site aqui. Essa animação de entrada, ela pode ser criada facilmente com o GSAP, tá? Olha só, conforme a gente scrolla aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Pode ver que é um site muito bonito. E ele tem essas animações que interagem com o scroll. Se eu rolo para cima, você pode ver que a imagem ela vai mais para baixo. Se eu rolo para baixo, você pode ver que essa daqui, ó, ela tá se movendo junto, mas as outras não. Isso dá um efeito muito bacana. E claro, você pode fazer várias outras animações também. Por exemplo, aqui, ó, conforme a gente está scrollando, quando a gente rola a página, você pode ver que esse elemento aqui ele vai crescendo. Quando a gente volta, ele vai diminuindo. Então, esse daqui seria o Scroll Trigger. Ó, tô rolando, ele vai aumentando. Se eu volto, ele diminui.
Então isso é interação com o scroll. E onde você pode aprender essas coisas? A gente traz muito conteúdo aqui no YouTube, tanto sobre a parte de design, experiência de usuário, WordPress, também HTML, CSS, JavaScript, GSAP, como eu falei para você. Aqui tem muito conteúdo, só que fica algo meio solto, né? Você não tem um suporte também, não tem uma trilha para seguir de conteúdos. Tem outros cursos por aí, tá? Que você pode aprender isso. Acredito que tenha cursos bons por aí. Só toma cuidado quando você for atrás de algum curso. Tem muita gente que só ensina esses conhecimentos de forma muito vaga, às vezes meio complexa. Então você pode sair do curso mais confuso do que entrou. Aí a gente tem a comunidade WebHub. Não sei se você já conhece, mas é uma plataforma onde a gente ensina tudo isso, do básico até o avançado. Então, se você já tem conhecimento na área, já é um profissional e você quer evoluir mais ainda os seus conhecimentos, ou então se você está iniciando agora, zero conhecimento, serve para você. O bom é que ela tem um suporte também no WhatsApp, uma comunidade com todos os membros também no WhatsApp. Então é bacana que além do conhecimento técnico, você vai ter um acompanhamento na sua jornada. Se você se interessar, não sei quando você está vendo esse vídeo. Eu estou gravando no dia 17/3, mas até dia 23/3 a gente está com uma promoção nela. Especial, a gente não costuma muito fazer descontos na comunidade. Na verdade, o preço dela tende sempre a estar subindo, porque a gente está atualizando ela com novos conteúdos quase todos os dias. Mesmo se você não estiver vendo esse vídeo nesse período que eu falei, atenta ao preço que está agora. Se você achar que é interessante para você, aproveita o preço, porque como eu falei, está sempre aumentando. Qualquer dúvida também, você pode chamar a gente no WhatsApp, comentar aqui embaixo, eu vou estar respondendo, beleza? E qual seria a quinta e última dica? Seriam sites full width. Eu já fiz um vídeo aqui no YouTube falando sobre isso, que é muito interessante. Não sei se você gostou desse site da pizzaria, mas você viu que ele tem um charme? Qual seria esse charme? Ele pega de ponta a ponta do layout, ele realmente aproveita a tela completa do computador do usuário. A maioria dos sites, o pessoal limita a margem, não fica algo interessante. Inclusive esse que eu mostrei para vocês, que a gente está desenvolvendo na agência, é um site que ele aproveita a largura total. Tá vendo? Não importa se a tela, aqui no caso a gente criou, só como exemplo, esse frame em 1920, mas poderia ser qualquer largura, que essa imagem se adaptaria, ela cresceria junto com esse layout e sempre ficaria uma margem de mais ou menos esse tamanho, igual ao site da pizzaria. Ó, você pode ver que tem uma certa margem aqui mesmo, tá vendo? Você pode ver que tem uma certa margem. Se a tela for menor, ó, a margem você pode ver que ela vai continuar mais ou menos igual. Os elementos, eles crescem junto com a página. Então, essa imagem aqui, o tamanho dela, cresce junto com a página. Esses textos, essas imagens aqui, ó, também pega de ponta a ponta. Isso é muito interessante. Ele dá um visual mais moderno também. Agora eu vou mostrar para vocês um site que não segue isso. Acho que se eu colocar aqui, ó, Psicóloga São Paulo. Já deve aparecer alguns sites aqui, né, do pessoal que... Olha só a diferença. Olha o tamanho dessa margem. Então, o profissional que fez isso daqui, ele não aproveitou a largura da tela. Poderia ter colocado imagens, coisas para deixar esse site muito mais interessante. Tá vendo? Você pode ver a diferença aqui. E para fazer esse layout, como eu falei, eu tenho um vídeo aqui no YouTube. Se você quiser ver mais, lá a gente vai criar isso na prática. Mas todo layout que você for criar, em vez de utilizar medidas fixas como pixel, você vai ter que utilizar porcentagem ou VW e VH. O VW seria uma medida que ela vai variar de acordo com a largura da tela daquele usuário. Então, por isso que essa palavra aqui, ó, ela varia de acordo com a largura da tela. Quanto menor é a tela, menor ela é também. Porque ela tem a sua medida ou em porcentagem, né, que ela vai pegar a largura do container pai dela, que também está esticando, ou em VW. Deixa eu inspecionar aqui para ver. Aqui no caso tá pegando em porcentagem mesmo. Aí coloca 100%. Mas deixa eu ver algumas palavras aqui, ó. Aqui, ó, 4.5 VW. Então varia de acordo com a largura da tela do usuário. Por isso que essa palavra ela cresce e diminui conforme o espaço que ela tem na tela. E o VH seria uma medida relativa à altura da tela do usuário. Às vezes vai ter alguma seção que você quer que ela pegue 100% da altura do usuário, como por exemplo essa daqui, não sei, deixa eu ver. O pessoal faz muito isso na Hero, que seria a primeira seção do site, né, de pegar a altura inteira da tela. Se você quiser que isso aconteça, basta você colocar, por exemplo, 100 VH, que vai ser 100% da altura da tela do usuário. Assista esse vídeo, como eu falei para vocês, que tem aqui no canal,
falando sobre isso, que lá eu crio na prática, então acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Se ficou qualquer dúvida, comenta aqui, eu te ajudo como eu puder. Se te ajudou esse vídeo também, se foi útil, eu peço por favor que você curta, se inscreva no canal, isso daí apoia demais. E até o próximo vídeo, tamo junto!